vamos ver agora o TD número 7, assunto análise combinatória, um dos principais assuntos de qualquer prova de vestibular. Questão número 1. O que a questão nos diz? Começa dizendo que nós temos 5 cores disponíveis. Qual é a dica do gordinho? Primeiro, vamos dar esses nomes, vamos falar que cores são essas. Vamos lá. Sempre procurando tintas com letras iniciais diferentes. Azul, branco, cinza, damasco e elefante. 5 cores. E aí o que ele me pede? Para colorir os 4 retângulos, sendo que eu só posso usar 2 cores. Então a questão tem, primeira parte, não poderemos usar as 5 cores, só posso usar 2. Logo, deveremos escolher 2 cores das 5 que nós temos. Isso vai dar um total de 10 possibilidades. E, que significa multiplica. Mas, o que ele disse agora? Que nós não podemos colorir retângulos com lado em comum com a mesma cor. Ora, se eu tenho 2 cores para usar obrigatoriamente, sem poder colocar cores em retângulos com lado comum, isso quer dizer que, digamos que a gente escolha azul e branco. Então só poderei botar azul, branco, branco, azul, ou branco, azul, azul, branco. Isto é, 2 possibilidades de usar essas cores. Por isso que a segunda parte nos dá um total de 2 possibilidades. Assim sendo, teremos 20 possibilidades, o que encerra a questão. Gabarito, opção é de eu entendi a questão inteira. A questão número 2 apresenta um grau elevadíssimo de dificuldade. Por quê? Ela mostra para a gente uma mesa retangular com 8 cadeiras ao redor. E nós temos 8 pessoas. A primeira pessoa, esquecendo o resto das exigências da questão, a primeira pessoa ao chegar, se aproximar dessa mesa, quantas possibilidades ela teria para sentar? Qualquer ser normal, qualquer aluno diria 8 possibilidades. Errou. Ela só tem 4 possibilidades. Por que 4 e não 8? Perceba, olha o detalhe, olha que dificuldade. Esta cadeira é idêntica a esta. Chamamos normalmente de cabeceira. Esta cadeira que eu vou colorir de preto é exatamente igual a essa. Porém, diferente dessa. Pô, gordinho, não entendi. Imagine uma pessoa sentando nessa cadeira. Ela estaria com a perna direita para fora da mesa. A pessoa que sentasse aqui, ela estaria com a perna esquerda para fora da mesa. Enquanto que ela sentar neste lugar que eu marquei de preto, ou neste, ela vai ficar com a perna direita para fora. Portanto, a primeira pessoa que chegar, ela terá 4 possibilidades. Ela poderá sentar numa cabeceira, tanto faz A ou B, uma preta, uma azul ou esta que eu deixei em branco. Então ela tem ao todo 4 possibilidades. E o segundo que chegar, o que foi que o programa pediu? Que essas 2 pessoas se sentem uma em frente à outra. Ora, se a primeira sentar-se aqui, é a primeira pessoa. A segunda, obrigatoriamente, sentar-se-á aqui.
é a única posição que está rigorosamente em frente a ela. E neste momento que os dois já se sentaram, as demais cadeiras, 6, se tornam absolutamente e imediatamente distintas entre si, porque neste momento, quando duas pessoas já se sentaram, elas se tornam fisicamente o referencial da mesa. Então a próxima pessoa, mas você não disse que vermelho é igual a vermelho? Não são mais. Porque esse vermelho é cabeceira, mas é uma cabeceira que está próximo do A1 e do A2. E essa é a cabeceira que está distante. Ou seja, primeira pessoa, 4 possibilidades. E segunda pessoa, em frente a ela, uma possibilidade. E sobraram 6 cadeiras para 6 pessoas que já tem referencial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 720. 2.880. Opção correta, letra D, de Dart, o gordinho sagaz. Temos agora a questão número 3 de análise discriminatória. Questão simples, questão direta, mas por ser de análise discriminatória, jamais será considerada fácil. O que nós temos aqui? 2 pares de sandálias e 6 pares de sapatos. E eu quero arrumá-los em 2 fileiras, cada fileira com 4 pares. Sendo que os 2 pares de sandálias devem ocupar os extremos da primeira fila. Ora, então o primeiro par de sandália poderá ficar no início ou no final da primeira fila. 2 opções. E vezes fundamental. O segundo par, o outro par, na outra extremidade ainda não ocupada. Com isso, já gastamos as 2 extremidades. Temos agora 6 lugares para encaixarmos 6 pares de sapatos. Mole, né? 6 opções para o primeiro par de sapato. 5, 4, 3, 2, 1. Lembrando, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, mais conhecido como 6 fatorial, gabarito opção B, mole demais, como diz o outro gordinho. A questão número 4 fala pra gente de um grupo de amigos, muito amigos, que resolve planejar as férias dos próximos 12 anos. E aí, eles escolheram 6 cidades do interior e outras 6 cidades da região litorânea. E aí, o que eles querem? A cada ano que passar, conhecer uma cidade diferente. Sendo que eles desejam alternar ano indo para o litoral, ano indo para o interior. Ora, então o que nós podemos concluir? Há 2 possibilidades. O primeiro ano ele pode ir para litoral, consequentemente no segundo, interior, e litoral, e interior, e litoral, perfazendo um total de 12 sequências, 12 anos. Ou, se ele começar primeiro indo para uma cidade do interior, interior e litoral, e interior e litoral, e assim vai até completar as 12 viagens. Ora, a primeira cidade sendo litorânea, ele teria 6 opções. A primeira do interior, 6 opções. A segunda litorânea, ele não quer repetir cidade, 5 opções. A segunda do interior, 5 opções. Assim iremos. O resultado matemático desta operação, tanto quanto dessa, será numericamente equivalente. Lembrando apenas que ou significa mais, estaremos somando 2 resultados idênticos. Logo,
muito mais simples, basta multiplicarmos por 2. O problema nos pede para darmos a resposta na forma fatorada. 6 vezes 6, 6 ao quadrado. Lembrando que 6 é 2 vezes 3. 5, 5 é primo. 4 é 2 ao quadrado. Ajeitando, chegaríamos a 2 à nona, 3 à quarta, 5 ao quadrado. Opção E é a resposta correta. A questão número 5 fala de Copa do Mundo, assunto mais do que em voga. Ela fala de número de jogos que teremos numa certa Copa do Mundo, não necessariamente a deste ano, como ela vai ser resolvida, como ela vai acontecer de fato. Pois bem, diz o problema que na primeira fase nós teremos ao todo 8 grupos, onde cada grupo terá 4 seleções. Ora, então nós teremos dentro da primeira fase 8 grupos e essas 4 seleções, digamos que num certo grupo A, B, C e D, haja apenas um jogo disputado entre cada duas. Entendeu o que eu falei? O que eu estou falando é o seguinte, pelo enunciado teremos o jogo AB, mas não teremos o jogo BA. Em outras palavras, o jogo AB e o jogo BA serão, na verdade, o mesmo jogo. Ora, pelo teste fundamental de análise combinatória, quando AB e BA representam coisas iguais, isto significa que devemos escolher, que é sinônimo de combinação, 4, porque são 4 seleções, 2, porque cada jogo precisa de dois times, 2 seleções. Assim nós teremos 8 vezes 6, o que dá um total de 48 jogos só na primeira fase. Nas oitavas de final, passarão 8 times, ou seja, serão 16 seleções disputando 8 vagas. A seleção X contra a seleção Y, quem perder volta para casa, quem passar, passa à frente. Quem vencer, continua no campeonato. Então, 16 seleções gerarão 8 jogos. Nas quartas de final, ou seja, passarão 4 equipes, 4 seleções. Temos 8 disputando essas 4 vagas. Ao todo, 4 jogos. Por fim, as fases finais, semifinais, lembre-se que são 2. Disputa de terceiro, os 2 perdedores das semifinais disputarão o terceiro lugar. E os 2 vencedores das semifinais disputarão o título de campeão. Logo, nestas 3 etapas da competição, teremos ao todo 4 jogos. Assim, poderemos concluir a existência de 48, 56, 60, 64. 64 jogos. De olho na tabela dada pelo enunciado, ele quer saber quantos jogos teremos em Belo Horizonte e também quantos jogos teremos em São Paulo. Mas ele disse que a quantidade de jogos dessas 2 capitais tem que ser o mesmo. Além dessas 2 capitais, no meio da tabela, temos um total de 52 jogos. Ora, como já vimos que o campeonato inteiro terá 68, 64 jogos, então, 52 mais 2x tem que dar o mesmo resultado que 64. Consequentemente, x igual a 6, o que nos dá como opção correta
Letra C, de Copa do Mundo. A questão número 6 é a cara da UERJ, mas também é a cara do Enem. É uma questão que nos conta uma história que poderia muito bem acontecer em qualquer empresa. Vamos a ela. Funcionários, mulheres, homens, repartições A e B. Mulheres, 4 na repartição A, 7 na B. Homens, 6 na repartição A, 3 na repartição B. O dono dessa empresa deseja nomear 2 chefes. Um para a repartição A, um para a repartição B. A única coisa que ele exige é que essas 2 pessoas sejam de sexos opostos. Ora, então, teremos quais possibilidades? Poderemos ter uma mulher como chefe da repartição A e um homem chefe da repartição B, ou um homem chefiando a repartição A e uma mulher chefiando a repartição B. Qual o número de possibilidades para que uma mulher chefie a repartição A? Mulheres da A, 4 possibilidades. E o E? Vezes. Quantas possibilidades para um homem chefiar a repartição B? Homens da B, 3. O que quer dizer mesmo ou? Mais. Homens para chefiar a A, 6. E mulheres para chefiar a B, 7. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 7, 42. Totalizando 54 possibilities. O que nos dá a opção D de Dart, o gordinho sagaz. A questão número 7 fala de números primos menores do que 30. Só enumerando estes números: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Há, ao todo, 10 números primos. O programa pede que você use 4 desses números primos para efetuar o produto deles. Lembrando-se que o produto A vezes B é sempre igual ao produto B vezes A. Ora, se AB e BA são coisas iguais, essa questão, caracteristicamente, é de escolher, ou seja, é uma questão de combinação. Se nós temos ao todo 10 elementos e eu preciso, ele ordena que eu pegue 4, na verdade o que precisamos? Precisamos escolher 4 elementos desses 10. Calculando este elemento, este valor, teremos 210 como resposta da questão. A questão nos pede para permutarmos os algarismos do número 123.456. Lembrando que o verbo permutar nada mais é do que sinônimo de trocar, embaralhar, misturar. Então, na letra A, o que o programa está nos pedindo? Qual é a quantidade total de números que eu posso escrever, que eu posso criar, usando esses algarismos, sem repeti-los? Já que eu só vou trocá-los de posição, eu não posso repetir ninguém. Assim sendo, para a primeira posição nós teríamos 6 possibilidades. Aquele que eu decidir usar na primeira casa estará proibido de ser usado novamente. Portanto, a segunda casa, segunda posição, 5 possibilidades, seguindo o raciocínio, 4, 3, 2, 1, efetuando-se o produto, teríamos como gabarito 6 fatorial. Na letra B, ele pede que eu pegue esta quantidade total de elementos, 6 fatorial, ou se você preferir, 720 objetos, e eu coloque numa lista em ordem crescente. E ele pergunta qual é a posição que vai ocupar o primeiro objeto, começando pelo dígito 4. Ora, se eu estou com uma lista em ordem crescente, para você saber, ao entrar numa fila de um banco, qual é a sua posição, o que você costuma fazer?
você deve perguntar quantas pessoas há na sua frente. Se você concluir que há 27, é porque você é o próximo, 28º. Então, o que nós precisamos fazer nesse item B? Precisamos verificar a quantidade de objetos anteriores ao número desejado. E quais são os números anteriores ao número desejado? Qualquer número que comece ou pelo dígito 1, ou pelo 2, ou pelo 3. Assim, a primeira casa possui ao todo 3 possibilidades. Qualquer número assim será inferior ao número começando pelo dígito 4. Logo, esta quantidade será 3 opções para o primeiro, 5, 4, 3, 2, 1. O que totaliza 360 possibilidades, 360 objetos anteriores àquele que é o seu objeto de desejo. Isto é, o seu objeto é o próximo. Posição 361. Ele vai ocupar a 361ª posição da lista. 5 amigos durante uma viagem precisam pernoitar no hotel. Gosto muito de falar para que você coloque nome nesses amigos, sempre buscando nomes com iniciais diferentes. Por exemplo, Arnaldo, Beraldo, Seraldo, Deraldo e Heraldo, 5 grandes amigos. Ao pararem no hotel, 2 quartos disponíveis. Num dos quartos, há 2 camas, 2 vagas. No outro quarto, há 3 vagas. Ora, o que podemos concluir? 2 pessoas dormirão no primeiro quarto e as demais no outro quarto. Assim, basta decidirmos, basta escolhermos 2 dos 5 amigos, escolhermos 2 dos 5 amigos que irão dormir no quarto menor. Os não escolhidos automaticamente dormirão no outro quarto. Escolher 2 de 5, ou seja, combinação de 5, 2 a 2, igual 10 possibilidades, gabarito do exercício. Vera, por sugestão, por indicação do seu médico, precisa utilizar 3 frutas todos os dias. Ele deu a ela uma relação contendo 7 frutas: abacaxi, banana, caqui, laranja, maçã, pera e uva. Ela precisa comer 3 frutas todos os dias, podendo ser 2 repetidas, 2 iguais, ou as 3 diferentes. Cuidado com isso. Se podem ser 2 iguais, mas ela é obrigada a comer 3 frutas, interpretando, se ela é obrigada a comer 3 frutas com pelo menos 2 diferentes, ou seja, podem ser 2 frutas diferentes e uma repetida de uma dessas 2. Por exemplo, abacaxi e banana. Ela não gosta das outras? Ela vai repetir ou o abacaxi ou a banana. Ou ainda 3 frutas diferentes. Ora, caso ela queira apenas 2 tipos de frutas, ela vai primeiro precisar escolher 2 das 7 frutas. Em seguida, qual das 2 ela vai repetir? Ou ela repetirá a primeira ou a segunda que ela escolheu. Ou mais, e caso ela queira 3 frutas diferentes, ela deverá escolher 3 das 7 frutas. Calculando, escolhermos 2 de 7, 21 possibilidades, vezes 2, 42. Mais, escolhermos 3 das 7, 35 possibilidades, totalizando 77 maneiras diferentes dela realizar a exigência feita pelo seu médico, a indicação médica.